Oi, medrosos, eu sou Andréia Broio. Oi, medroso, eu sou o Michael Gomes. E este é o Mentes e Medos. E antes de começar, já se inscreva no nosso canal do YouTube. Comentem, compartilhem, que isso vai ajudar muito no nosso engajamento. E também nos siga nas redes sociais, o link está na descrição. E se você quiser mandar o seu relato pra gente, pode mandar no nosso e-mail, mentesemedos@gmail.com. E para apoiar nosso projeto com qualquer valor, pelo Pix no e-mail, mentesemedos@gmail.com. E qual que é o nosso tema de hoje, Mar? Seitas macabras. Gente, olha, eu fiquei passada. Eu já tinha lido muito sobre seitas, até para estudar as mentes, né, psicóticas que existem por trás, mas a gente nunca se acostuma com a quantidade de seitas que já existiram e ainda existem. Algumas até na nossa cara, e a gente nem percebe. E uma coisa que eu achei inacreditável é como que essas pessoas, né, esses líderes de seitas, eles conseguem manipular a pessoa ao ponto dela não perceber que está numa seita. Então hoje a gente vai colocar aqui algumas das seitas mais macabras que passaram aí nos noticiários, das histórias, e a gente vai discutir ela aqui com vocês. Bom, a primeira seita que eu vou comentar hoje é uma seita chamada Templo do Povo dos Discípulos de Cristo. Bom, o líder da seita, ele era conhecido como Jim Jones e era um fanático religioso desde os seus 5 anos de idade. O fanatismo religioso estava crescendo nesse contexto social e político entre a década de 60 e 70, mais ou menos. Bom, é oriundo de uma família pobre, ele nasceu e cresceu em Indiana, nos Estados Unidos, e começou a ficar conhecido por ser um defensor da igualdade racial, o que até então é muito legal, né? E a maioria dos membros do Templo do Povo também eram afro-americanos. E ele fazia uma certa lavagem cerebral nas pessoas, falando de um apocalipse nuclear e que após esse apocalipse a comunidade que ele tinha criado poderia viver de acordo com as suas próprias regras. Ele escolheu Guiana, que é um lugar bem remoto, bem distante e fica ali bem perto de Roraima. Ali ele quis formar o projeto agrícola do Templo do Povo, né? Informalmente conhecido como Jostown, em homenagem a ele mesmo, né? Como não? E os membros, eles viviam em casas partilhadas e subsistiam com o que eles cultivavam, plantavam ali. Mas o lugar não estava projetado para receber tantos habitantes. E em certa altura eram mais de 1.000 pessoas e eles começaram a passar fome. Bom, como todo líder de seita, Jones ele proibia a comunicação dos membros da seita com outras pessoas, incluindo seus próprios parentes. Assim, familiares dos membros da seita estavam pressionando os altos dirigentes políticos para investigar essa seita. E foi então que eles enviaram para lá um congressista californiano, Leo Ryan. Bom, o estado mental de Jim Jones estava cada dia mais obsessivo e agressivo, e a experiência de Jonestown não era mais o que fora prometido no início. As pessoas acusavam ele de sequestrar os seus filhos, e os seus secretários fugiram de lá com as informações escandalosas sobre o que estava acontecendo lá dentro. Então, Jones ele vivia cada vez mais dependente de drogas e estava cada vez mais paranoico. Quando o congressista californiano Leo Ryan chegou a Johnstown, ele chegou lá em 17 de novembro de 1978. Bom, tudo parecia correr bem, mas alguns membros da seita começaram a passar bilhetes para eles e para os jornalistas pedindo ajuda para fugir. E a 18 dias do massacre, a delegação política, onde estavam os 12 membros que, desconfiados, haviam pedido para ir embora de Guiana. Quando a comitiva estava na pista do aeroporto para embarcar, de repente apareceram homens armados sobre as ordens de Jones e dispararam contra o Ryan e o resto da sua comitiva. O líder do Templo do Povo sabia que o fim se aproximava e que a verdade sobre a sua seita iria ser descoberta e rápido. Bom, ex-membros sobreviventes das seitas falaram que era comum Jim Jones simular situações de suicídio coletivo, no qual ele chamava de noites brancas. Em Johnstown, a noite branca acabou por acontecer durante o dia mesmo. Os 909 membros fizeram uma fila para ingerir os copos de suco com cianeto. E as vítimas, né, foram inúmeras, assim. Mais de 300 eram só crianças e adolescentes indefesos que foram envenenados primeiros. O choro deles pode ser ouvido na gravação que ele fez no seu último discurso e que depois foi recuperada pelo FBI. Só 12 pessoas que tinham fugido para a selva sobreviveram. Bom, morreram no total 918
18 pessoas, incluindo as pessoas assassinadas na pista do aeroporto e o próprio mentor do Templo do Povo. Um dos jornalistas que sobreviveu à emboscada no aeroporto contou que até os cães e o chimpanzé de estimação de Jonestown morreram ao lado dos seus mentores. Ele diz que ele percebeu que Jones não pretendia deixar nada vivo, nem mesmo os animais para testemunhar o horror final. Não haveria sobreviventes. Essa história é muito louca. Você conhecia ela, Mar? Sim, eu conheci há uns anos atrás. Inclusive tem um filme que chama O Último Sacramento, que é bastante baseado nessa história dessa seita. E é muito louco, né, você pensar que várias e várias pessoas acreditam numa pessoa, né? Acreditam ali numa ideologia assim muito louca, sabe? De viver afastado ali e vivendo só com as suas. Uma utopia, né? É uma Mundo coisa assim. perfeito. É muito bizarro. É claro, né? Que tem várias outros comunidades que não são seitas, tipo os Amish lá nos Estados Unidos e tal. Uhum. Mas é interessante ver que as pessoas parecem nós humanos, né? Eu falo, as pessoas têm necessidade, né, de seguir É. uma pessoa que se põe como um líder, seja religioso ou não, assim, uma pessoa que se destaca, que tem um certo jeito com as palavras e as pessoas vão e seguem e nem sempre, né? Quase não sempre essas pessoas são confiáveis, né? Nossa, eu pensei a mesma coisa, porque assim que leva uma pessoa a seguir, ela tem que ter um mentor. Tem pessoas que têm essa necessidade, né? Escuta a palavra e vê a pessoa como um divino. Até então, a princípio, a ideia dele era legal, porque assim, a gente sabe que existe uma segregação lá nos Estados Unidos, nessa época era bem forte isso, e os negros, eles nunca eram ouvidos, tal. Então, ouvir um cara branco falando que todos são iguais, que todos são irmãos ali, que eles iam viver uma utopia num lugar distante, maravilhoso, sabe? Tipo, talvez a pessoa ali não tenha nada e seja uma alternativa de vida para ela, uma conexão com o divino. Só que assim, é como você falou, quase sempre, na grande maioria, esses grandes líderes, né, no caso, assim, eu digo grande porque eles acabam movimentando legiões de pessoas. Eles são pessoas manipuladoras, são pessoas narcisistas, com problemas mentais gravíssimos, psicóticos, psicopatas, né, gente? Eles não estão nem aí para as pessoas, eles têm um ego muito inflado. E assim, é muito triste ver que a pessoa ela entra nisso e ela não percebe. Quando ela percebe, às vezes é até tarde demais, porque uma das características das seitas é essa coisa de proibir os seus membros de se comunicar com a própria família. Isso, por exemplo, acontece muito na cientologia, que a gente já comentou aqui, que eles proíbem as pessoas de ter contato com os familiares que não são da cientologia. Isso é um absurdo. Famílias são destruídas, né? Para quê? Para eles terem um controle total. Tipo, religiões que proíbem televisão, religiões que proíbem a comunicação externa. Para que isso? Para a pessoa ela não ter esse conhecimento do que tá rolando do lado de fora. E é uma técnica muito utilizada e é muito triste porque ele matou muita gente. E, gente, tem documentários. Tem esse áudio dele falando e você escuta o choro das crianças. E eu fico pensando como que teve mães que deram veneno para os próprios filhos. Tem um senhor que eu vi que ele falando que ele estava lá com a esposa dele e com um filhinho pequeno. Ele viu a esposa e o filho bebê morrer na frente dele. Olha que loucura, sabe? É um trauma, assim. E ele falou que ele não podia fazer mais nada. Ele sabia que aquilo já tinha atingido uma loucura. Mas olha o nível da lavagem cerebral que a pessoa faz. Mas muitas pessoas ali, pelo que eu vi, não foram mortas porque se disporam a isso. As pessoas que não toparam tomar o veneno, gente, elas acabaram sendo assassinadas por armas mesmo. Ele ordenou isso. Quem não tomasse ia morrer de qualquer jeito. Então, assim, ele é um assassino mesmo, né? É muito triste pensar no cada conjunto, né, sobre isso. Tem as pessoas que realmente acreditam numa pessoa que não é nada, é só um humano doido que tá Cheios de conseguindo defeitos. que tá conseguindo Costumam ser manipular. pessoas taradas, né? Também tem essa.
E é muito louco, assim. Inclusive, né, já emendando, tem o ramo davidiano, que também, né, falando sobre essa coisa de pessoas meio pervertidas. O ramo davidiano surgiu em 1955 como um cisma dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E após a morte de Victor Houteff, de um líder, né, de um movimento reformista dentro da igreja, o Ben Roden se tornou o líder do ramo davidiano, que se mudou para uma propriedade em Waco, Texas, conhecida como Monte Carmelo. Em 1985, o David Koresh assumiu a liderança do grupo e ele introduziu interpretações proféticas e práticas controversas. E o ramo davidiano acreditava em uma interpretação literal da Bíblia, prevendo um apocalipse iminente e a batalha final entre o bem e o mal. E o David se considerava um messias e o único capaz de interpretar corretamente as profecias que ele mesmo criava, né? Ali a partir distorcendo tudo que tinha na Bíblia, né? E o grupo se preparava para o apocalipse. Eles acumulavam armas, munições e alimentos. E essa prática gerou preocupações entre as autoridades e a comunidade local. Teve essa investigação de uma agência que chama ATF em 1993, o Burial de Álcool, tabaco, armas de fogo e explosivos, né? Que é a sigla dessa agência, iniciou uma investigação sobre as atividades do ramo davidiano, principalmente sobre o armazenamento ilegal de armas. Em 28 de fevereiro de 93, a tentativa de execução de um mandado de busca, um tiroteio entre a ATF e o ramo davidiano resultou na morte de 4 agentes da ATF e 6 membros da seita. O FBI assumiu o controle da operação, um cerco que durou 51 dias. Durante esse período, as negociações para uma resolução pacífica falharam. E em 12 de abril, um incêndio iniciado dentro do complexo do Monte Carmelo resultou na morte de 76 membros do ramo davidiano, incluindo do próprio David, né, que era o líder ali. E essa seita é muito estranha, né, porque pelo fato do David ele se botar ali como um messias, ele era quase um Jesus Cristo ali para aquelas pessoas que viviam com ele ali naquela região remota também, novamente, um lugar assim que era praticamente Sempre um lugar deserto. remoto, né? E tipo, eles cultivavam as coisas, raramente iam pra cidade comprar coisas. E uma coisa assim que eu acho bizarro, isso é meio comum, né, em alguns países, mas nesse caso é muito bizarro, porque tinham mulheres, homens, crianças, e tipo assim, tinha casais, né? Aí o David, ele gostava, vamos supor, da sua mulher. Aí ele chegava lá, falava com você, agora ela é minha mulher, e pegava a mulher pra ele, tinha relações sexuais, as mulheres davam luz a filhos dele, e era uma coisa assim bizarra, porque imagine, você tá lá casado com uma mulher dentro dessa seita e o dono da seita lá chega e fala, ó, a sua mulher agora é minha. É uma coisa assim Nossa, que você pensa assim, eu fiquei pensando assim, é uma coisa bizarra. Fora tudo isso, bizarro. é muito pesado. E tem todo esse negócio do armamento que eles tinham um monte, assim. É uma coisa bizarra. E toda esse narcisismo dele se achar o Messias, e ele distorcia. Tem a série Waco também, que saiu em 2018, que passa todo um pouco antes, de como a seita, né, se comportava, até o dia do primeiro tiroteio que teve, que depois teve o cerco que durou tudo isso e tal. E eu gosto muito dessa série, que ela mostra bem, sabe, assim,
esse narcisismo dele, mas ele é engraçado, o personagem, né, Uhum. do David, que ele é um cara que ele é passivo-agressivo, ele sempre tá falando muito calmamente, assim, ele nunca levanta a voz, mas ele fala tipo assim, você é uma pessoa muito legal, mas se você fizer algo de errado, eu vou te matar, sabe? Assim, uma coisa muito Uhum. bizarra. Então, novamente, é difícil pensar que várias e várias pessoas que seguiam ele, né, toleravam todo esse comportamento de lunático que ele tinha. Não, e é totalmente o oposto, né, do que se prega nesse tipo de religião. Eu tinha visto eu não sei se foi tipo um documentário, um programa de TV também, explicando a história dessa seita, e mostrou um dos ex-discípulos, e ele falando que ele vendeu tudo para ir para lá com a esposa dele, viver essa vida lá com eles, nessa comunidade, e ele falou que quando ele já tava nesse ápice doido aí, ele chegou para ele e falou assim, Deus, porque assim, sempre Deus falou, né, é outra característica. E aí eu fico, dá até dó das pessoas que acreditam, sabe? Que você fala, gente, que Deus tá falando através desse lunático, sabe? E as pessoas iam, e ele fala que ele chegou e falou assim: Deus falou que a sua mulher tem que passar a noite comigo hoje, e é isso, pra ter uma purificação, sei lá, uma coisa assim. E o marido ainda ficou meio pensando, né, no que ele tava ouvindo, porque não era possível um negócio daquele. E aí ele falou que nessa hora a esposa dele falou: não, tá tudo bem, é Deus que mandou, tal. E eles saem de mão dada, tipo, pra ter a noite de amor deles, e o marido olhando aquilo, e ele falou, aí aparece ele falando, né, no depoimento, chorando, abaladíssimo, mesmo depois de muito tempo se passar, mas ele falando que ele sentiu um lixo, que ele sentiu imponente, porque se ele enfrentasse ele, sabe, tipo, ele ia ser prejudicado, ele e a família dele, eles iam sofrer, porque eles sofriam represárias, e imagina, né? Uma situação de merda mesmo, e é um cara doente. E olha o nível que chegou, né? Olha quantas pessoas inocentes foram mortas. A própria polícia, né? É inacreditável. Você vê que se deixassem, o cara ia muito mais além. Mas realmente, você vê que falta um pouco de habilidade da polícia em resolver esse tipo de questão com seita, sabe? Porque é muito tênue a linha entre, falar, liberdade religiosa, né? Mas olha o que eles estavam fazendo. Porque, pra que eles estavam acumulando? E essa ideia de apocalipse, sempre essa ideia de apocalipse, sabe, gente? Mó furada isso. E as pessoas acreditam, é uma dó, né? Infelizmente. E tem um outro tipo de seita também que eu vi que passou aqui pelo Brasil e eu fiquei bem impressionada com a história porque é bem macabro e já envolve uma coisa mais sobrenatural, sabe? Coisas de seita satânica e coisas assim. E é a seita Alinhamento Universal Superior. Bom, o caso dessa seita tá ligado a dois dos mais chocantes crimes do Brasil, gente, que é o caso Evandro e os assassinatos das crianças de Altamira, né, que é o caso dos meninos emasculados. E, bom, criado pela brasileira Valentina Andrade e por seu marido argentino José Turugi, em Buenos Aires, segundo eles, só os seguidores dessa seita seriam salvos do quê? Do apocalipse. E seriam resgatados por naves espaciais. Bom, nos anos 80, a Valentina e outros membros do grupo, eles foram acusados de castrar 9 meninos de 8 a 14 anos e assassinar 6 deles em rituais satânicos entre o ano de 89 a 93 em Altamira, no Pará. Bom, quando a polícia invadiu a residência dela em Londrina, no Paraná, eles encontraram várias fitas de vídeo em que ela estava em uma espécie de transe, dizendo para os discípulos dela matarem criancinhas. A líder do grupo afirmava receber mensagens de extraterrestres e acreditava que Jesus era um alienígena. Segundo ela, o Filho de Deus enviaria uma nave para salvar os seguidores do Apocalipse. Suas crenças também tinham uma ressalva, onde ela escreveu no seu livro Deus, a Grande Farsa, sugerindo que as crianças nascidas após o ano de 81 poderiam ser malignas e possuídas pelo demônio e por isso precisavam ser castradas e mortas. Acredita-se que entre 89 e 93, ela e membros da Luz, né, que é a sigla para essa seita, violaram e molestaram pelo menos 19 meninos de 8 a 13, 14 anos. E 6 deles foram mortos e os corpos de 5 desapareceram.
Os que escaparam tinham sinais de drogas no organismo e mutilações pelo corpo. No começo de 2000, Andrade foi a julgamento com mais 4 seguidores, os médicos Anísio Ferreira de Souza e Cécio Brandão, associados a essa seita também. E esses foram julgados e condenados, mas ela foi absolvida por falta de ligação com os crimes. Ou seja, Valentina foi julgada e absolvida por falta de provas, né? Mas os outros 4 acusados, eles foram condenados a penas de 35 a 77 anos de prisão. E aí a gente tem essa associação com o caso Evandro, que aconteceu em 92, que era um menino de 6 anos e ele desapareceu em Guaratuba, no Paraná. As investigações, né, acabaram envolvendo esses membros da seita Luz, incluindo a Valentina de Andrade, devido à presença dela e dessa seita nessas regiões e essas crenças controversas que eles tinham. Embora suspeitas, a Valentina e esses membros, né, tipo, eles não conseguiram concluir nessa época por falta de provas, eles só foram ver depois. E o que acontece? Depois teve o caso de Altamira, entre 89 e 93, onde vários meninos eles foram sequestrados, mutilados e mortos nessa região do Pará. As investigações inicialmente apontaram para uma possível quadrilha de tráfico de órgãos, mas depois eles se concentraram na Luz, né, na seita, devido aos testemunhos que ligavam os membros aos crimes. Mas é assim, Valentina, né, ela foi absolvida como eu comentei. E teve o desenvolvimento posterior, né? As investigações sobre as exmaculações de Altamira mudaram o rumo com a prisão de Francisco das Chagas Rodrigues Brito. Ele é um serial killer que confessou múltiplos assassinatos infantis, incluindo alguns em Altamira, região bem próxima da onde ele morava. No entanto, há controvérsia sobre a veracidade das suas confissões e alguns acreditam que ele possa ter sido um bode expiatório. Valentina de Andrade, ela acabou falecendo em 2023, mas os casos relacionados à seita dela continuam a ser objeto de debate e investigação devido à sua complexidade e à falta de resolução clara para muitos dos seus crimes envolvidos. Porque o que acontece? Ela, quando ela era do Paraná, falam que ela foi para Altamira em uma determinada época, só que o que acontece? Depois de um tempo, foi comprovado que ela foi para Altamira bem antes de acontecer esse caso dos meninos emasculados. Então, assim, eles acabaram, né, dizem que eles acabaram associando ela e a seita dela aos crimes, porque foi mais fácil pra polícia, tudo. Depois apareceu esse serial killer, que, gente, ele tinha esse modus operandi mesmo. Ele fazia isso com os meninos, e ele era um cara que todo mundo gostava, e era uma região, assim, tão pobre, me deu uma tristeza quando eu vi, porque, assim, você vê que ele morava nessa região pobre, ele aparentemente era uma boa pessoa, um bom vizinho, ele ajudava os pais das crianças a procurarem os corpos das crianças que ele mesmo tinha feito aquela atrocidade horrível. E você vê as crianças pobres, essa coisa da pobreza, como que a gente fica exposto, né, a pessoas assim doentes e não tem a polícia em cima. Muitas das mães, elas não tinham nem a certidão de nascimento dos seus filhos, não tinham nenhuma foto de tão pobre, e elas chegaram na delegacia para falar que o filho tinha sumido, e a polícia falava: como que eu tenho certeza que é seu filho, que você tem um filho? Eu acho que você tá inventando, você não tem nem documento, nem foto. Então, assim, teve um descaso, sabe, sobre essa situação. E aí o que acontece? Ele assumiu esses assassinatos depois, só que aí passou um tempo, ele começou a falar que não. Então essa coisa de conversa, desconversa, sabe, ficou muito confusa. O que eu acho impressionante é que só os membros foram presos e ela não. E tem uma questão desses médicos que foram, e eles até hoje eles alegam que eles são inocentes, que eles não fizeram nada disso. E você olhando eles, falando a família, falando, porque o que acontece? Eles fizeram um retrato falado na época do suposto criminoso que estava sequestrando essas crianças, e um desses médicos era muito parecido com o serial killer quando ele era jovem. Você realmente olha assim, dá pra confundir. Então falam assim que uma das testemunhas falou: eu vi um médico, o médico fulano de tal, que era conhecido lá, saindo no meio do mato com um facão.
Só que parece que não era esse médico, parece que era o serial killer. Então as histórias elas se misturam num nível, sabe? Que eu não sei se um dia a gente vai saber qual é a verdadeira. Qual que é a verdade, sabe? Mas o fato é, esse serial killer, o Francisco, ele realmente atacou várias crianças, até porque acharam ossadas na casa dele. Ele morava num barraco, assim, uma casa super simples, e dentro era terra batida. A polícia encontrou ossada na frente da casa dele, enterrada. Tipo, ó a cara de pau do cara. Então, assim, acabou sendo associada a essa seita, mas o fato é muito estranho também, né? As coisas que a mulher falava, que ela pregava, é, enfim, é bem complexo, né? Mas você vê até onde vai o nível das pessoas em seguir uma ideia dessa. Eu acho bizarro uma pessoa que dá essas ideias para outras, né? Passa essas ideias, não é culpada, mas as pessoas que teoricamente fizeram são, né? Mas para mim, assim, ao Hum. meu ver, a pessoa que passou essas ideias para outras pessoas é tão culpada quanto, né? Porque Lógico. não tem. A gente é muito suscetível, né? Porque às vezes a gente não tá pensando sobre aquilo, a gente ouve sobre algo, dependendo do seu estado emocional, você começa a desenvolver uma loucura, né? Tô seguindo o que essa pessoa que é um líder ali novamente, né? Que a gente vê como um líder e tal, tá certo, a gente vai fazer isso e junta isso com o caso desse cara que assassinava crianças e junto com isso eu fico me perguntando quantas crianças, né, foram é, feitas vítimas por esse cara e quantas supostas seriam dessa seita, né? É uma coisa É. muito bizarra. Eu gostaria, né, de saber assim a verdade toda pra curiosidade mesmo, sabe? E deveria, foi muito mal investigada, né? Coisas Nossa, assim, foi. É uma tristeza. crimes normais, né? Tipo assassinato e tal, são coisas que já tem uma investigação pobre. Imagina coisas ligadas a seitas, assim, eu acho, eu imagino, né, que seja bem mais pobre do que o normal de investigação, de você ir atrás e desembolar tudo aquilo que tem através dessa seita que eles devem esconder, né? Todas essas práticas assim horríveis. Ah, com certeza. É uma tristeza saber isso. A gente imagina, né, como que não era. Se hoje em dia as investigações às vezes não é lá essa coisa, com toda a tecnologia que tem e tudo mais, imagina naquela época, né? A falta de interesse e tudo mais. Tanto que organizações internacionais tiveram que se envolver nessa situação porque as mães, elas não tiveram resposta, sabe? Pô, elas mesmas que tiveram que ir ficar procurando os filhos, é uma situação horrível e foi uma coisa, uma barbárie, assim, que fizeram com as crianças, coisa de filme de terror mesmo, sabe? Que a gente fala, não acredito que alguém fez isso. Mas, sinceramente, quando eu vi o depoimento dos réus, eu. Eu questionei, sim, se eles realmente eram culpados ou não. Ficou a dúvida, e assim, e quando rola essa dúvida dentro do direito, a pessoa. E ela tem uma tendência a ser colocada mais como não culpada, né? Por causa da dúvida. E assim, não foi isso que aconteceu aqui. Na dúvida, eles condenaram, né? Então. E eu também acho um absurdo ela não ter sido condenada, uma vez que ela foi cabeça de tudo, né? Por mais que não tivesse rolado os assassinatos por mando dela mesmo, tudo mais. Ela era líder, sabe? Ela que fazia as coisas acontecerem. Diferente, por exemplo, que o que aconteceu com Charles Manson, porque ele não matou, mas ele foi condenado, porque ele era o líder, né? Sim, já entrando na família Manson, que eu acho que é uma das seitas mais famosas que tem. O Charles Manson, nascido em 1934, teve uma infância conturbada e passou grande parte de sua vida em instituições correcionais. E na década de 60, ele se mudou para a Califórnia, onde se autoproclamou um líder espiritual e reuniu
um grupo de seguidores, principalmente jovens hippies, que formavam a família Manson. E o Manson mesclava elementos de filosofia oriental, misticismo e crenças apocalípticas, criando um sistema de crenças único e manipulador. Ele também pregava um fim iminente do mundo, uma guerra racial e a necessidade de seus seguidores se prepararem para viver em um mundo caótico. E o Manson também acreditava que a guerra racial era inevitável e que a família que ele criou, né, a seita, deveria desencadeá-la para acelerar o apocalipse. Ele chamou essa guerra de Helter Skelter, inspirado na música dos Beatles de 69. Seus seguidores cometeram uma série de assassinatos brutais em Los Angeles, inclusive o assassinato da atriz grávida Sharon Tate e seus amigos. E o Manson exercia um controle extremo sobre os seguidores, usando técnicas de manipulações psicológicas, isolamento social e coerção para mantê-los sob o seu domínio. E essa seita era muito conhecida por sua violência e crimes, incluindo assassinatos, roubos, sequestros e tráfico de drogas. E a seita utilizava símbolos e rituais peculiares para fortalecer suas crenças e a coesão do grupo. E o Manson, né, ele foi preso em 1970 e seus seguidores foram presos pelos assassinatos da Tate LaBianca após um julgamento longo e mediático. Manson foi condenado à morte, pena que mais tarde foi comutada para prisão perpétua. Ele morreu em 2017 na prisão. E vários membros da família Manson também foram condenados por crimes relacionados, né, assassinatos e outras atividades da seita. E até hoje alguns permanecem na prisão. Nossa, é uma loucura. Esse, quando eu vi, realmente eu fiquei chocada da forma que eles fizeram. É bem conhecido esse caso, né? Mas pra quem não conhece, gente, uma pesquisa rápida, você acha vários documentários, vários programas explicando. Eu acho engraçado que os membros da seita, os ex-membros, né? Eles falam que, eles adoravam aquele olhar gentil e cativante do Manson. Nossa, eu olho pra ele, aquela cara de doido que ele tinha, aquele olho esbugalhado, sabe? Aquela suástica no meio da testa dele. Gente, o cara ele devia ser assim, um mestre no disfarce, não é possível, sabe, um negócio desse. E ele era um cara frustrado, doente, doido das ideias, e ele conseguiu manipular, apesar que esse tipo de pessoa que ele manipulava, eu acho que não foi tão difícil na época. Bom, jovens hippies, rebeldes, a maioria ali não tinha um teto para ficar, fugiram de casa, muita droga que eles usavam, era muito LSD, drogas pesadas, então assim, acho que acabava misturando tudo, sabe? E nossa, foi uma coisa horrível. Eles chegaram na casa, ele queria se vingar de uma pessoa determinada. Só que eles foram pra casa dessa pessoa e quem tava morando nessa casa não era mais essa pessoa. Era a Sharon Tate e o seu marido, Roman Polanski, que é um diretor bem conhecido. Ele fez O Bebê de Rosemary, é um diretor bem conhecido nesse meio de terror. E ele tava fora fazendo uma gravação, trabalho, e ela tava em casa, grávida de 8 meses, já pra parir com uma barriga enorme. E ela convidou uns amigos pra passar a noite com ela ali, porque ela tava sozinha, tal, enfim, ficou ali com eles. Bom, chegou o grupo do Manson lá, tinham algumas seguidoras, né? Uma delas é a Susan Tinks, e ela é muito peculiar, porque foi ela que deu as facadas na Sharon, na barriga da Sharon, gente. E a Sharon, pelos relatos, fala que ela pedia, ela suplicava pela vida do filho. Ela falava, não me mata, tipo, né, deixa eu salvar meu filho, enfim, ficava naquela. E essa mulher, a Susan, ela xingava ela na hora, ela deu as facadas, pegou o sangue da Sharon e ainda escreveu Pig na parede,
E, gente, é uma coisa assim, é tenebroso, é tenebrosa a situação. E aí, quando teve que o Manson foi preso e tudo mais, você via os membros andando de joelho pela calçada, fazendo uma manifestação em favor do Manson. Essa Susan andando pelos corredores quando ela ia ser julgada, ela com as outras colegas do membro da seita, cantando como se ela não tivesse feito essa barbárie. Eu vi depois de 17 anos que ela já estava presa, ela falou que não foi ela que fez isso, que ela teve que falar, tipo, como bode expiatório pra salvar eles, mas não foi ela que fez isso. E depois ela virou crente, né? Mas assim, ela morreu na prisão, acho que ela desenvolveu câncer lá. E o Manson tem um boato, eu não sei se é verdade, mas eu achei muito merda isso que aconteceu. Ele tinha sido condenado à morte. E assim, o que acontece? Lá nos Estados Unidos, cada estado tem a sua própria autonomia, né, jurídica. Então, assim, alguns estados dão pena de morte, outros não, vai variar muito. O que ele dá, o estado que ele tava, tinha pena de morte até então. Até porque condenaram ele. Quando chegou no dia dele pagar, né, a pena dele, mudaram a legislação e eles baniram a pena de morte. E aí ele virou para não sei se foi um dos guardas, uma das pessoas que estavam ali guardando ele, né, para esse momento, e ele falou assim: eu acho que o seu Deus gosta muito de mim. Olha só que coisa macabra, tipo, que merda, né? E ele ria, ele ficou, tipo, curtindo com a cara de todo mundo, doente. E, assim, é uma loucura, porque ele recebia cartas de mulheres enquanto ele tava preso, sabe? Gente, olha, não sei nem o que falar. Tem louco pra tudo, né? Tem o louco maioral e tem os outros loucos que seguem um louco que fica famoso, né? A gente tem o Ted Bundy, tem outros serial killers que também recebem cartas de amor só porque aparece, né, na mídia, assim, as pessoas acham, automaticamente criam um sex appeal, né, uma coisa assim, e é bizarro você ver que, novamente, né, várias pessoas seguindo um cara que é completamente louco, né? Não tem. Eu fico querendo, né, entender a cabeça de uma pessoa que segue uma pessoa desse tipo sem contestar nada o que a pessoa fala ou manda fazer, né? Que é uma coisa mais assustadora que muita coisa aí sobrenatural que a gente ouve falar. Rola uma lenda, né? Coisa de teoria, de conspiração, que o Roman Polanski, né? Ele meio que ele fez isso tudo aconteceu depois que foi lançado o filme O Bebê de Rosemary. E tem gente que fala nessa teoria da conspiração que ele meio que foi amaldiçoado por ter feito esse filme, sabe? Tem essa pegada aí, eles acabam ligando. E o Roman Polanski, ele não ficou bem depois disso que aconteceu, né? Tipo, ele perdeu a esposa dele super jovem, acho que ela tinha 26 anos na época. Era uma atriz, assim, ascensão, era mais requisitada, mais bonita da época, mais tudo. E acabou assim. E depois disso, ele foi entrando num mundo muito sombrio, sabe? Ele chegou até a ser envolvido com algumas questões criminais também. Então, assim, você vê que o negócio se estendeu, sabe? Essa energia maléfica. E um próximo que eu vou falar também é o das crianças do Monte Formiga. O Roger Theriot orientou um culto em Ontário, no Canadá, em 77 até 89, mais ou menos. Ele exercia um controle absoluto sobre os adultos e pelo menos 26 crianças, dos quais ele era pai com 9 mulheres. Antes de ser expulso da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Theriot realizava seminários sobre a eliminação de vícios, drogas e álcool. Durante as palestras, ele convenceu diversas pessoas a largarem suas famílias e empregos para segui-lo numa vida selvagem. Com isso, elas se tornaram as crianças do Monte Formiga. A nomeação foi dada por Theriot, exigia que os seus seguidores trabalhassem duro. Caso alguém se negasse, a pessoa era obrigada a quebrar as próprias pernas com marretas. E ela se automutilava e se torturava, podendo chegar ali até a morte, né? E outro caso também tem aquela questão da poligamia, que também é muito comum nessas seitas, e esses abusos sexuais também que rolam, e as pessoas ficam presas, parece que elas não têm noção do que vive fora dessa bolha delas, né?
tem que ter uma cabeça muito lascada pra acreditar nesse cara assim, pra até mesmo quebrar as próprias pernas, né? É. Novamente abrir mão de tudo do mundo, né? O mundo é livre, né? Até certo ponto. E você abrir mão disso tudo para seguir essa pessoa completamente louca, assim, é muito bizarro. Eu fico chocado, assim, né? Olhando todas essas seitas, assim, o que leva a pessoa a seguir uma pessoa assim e não se perguntar o porquê e só seguir fielmente, né? É uma coisa muito estranha. É, por isso que eu penso assim, nossa, eu acho que os que se dão melhor são os ateus. Porque eles não correm esse risco, sabe? Eles não precisam de ninguém para se orientar a nada. Eu mesma que não tenho religião, mas eu tenho uma certa religiosidade, eu prefiro não ter nenhum mentor, nenhuma pessoa que eu possa estar seguindo, porque assim, eu acredito que não exista uma pessoa que vai me intermediar com qualquer situação divina. Entendeu? Eu mesma já posso fazer isso por mim. Então, assim, quando tem uma pessoa que chega no seu caminho e fala que ele é a salvação, ele é a luz, ele vai te mostrar o caminho, gente, abre o olho, sabe? Porque, como? Por que que essa pessoa é especial? No máximo, ela pode ser uma pessoa doente que vai te levar a uma ruína, talvez. Então, tem que tomar muito cuidado. Sim, é uma coisa que é aquilo, né? Você pode seguir qualquer religião que você quiser, mas você tem que ter cabeça para parar e pensar. Isso é certo, dependendo, né? Do que está sendo pedido, do que está sendo pregado. Você tem que pensar por si próprio, você tem que ser uma unidade, sabe? É. Exclui todo o resto e pense por você mesmo, se aquilo é certo, se aquilo é dentro da lei, se aquilo é certo para sua natureza, sabe? Então é bom você pensar por si só e não ir na Maria vai com as outras, sabe? É, gente, porque na maioria dos casos realmente tem um interesse, sabe? Não é normal isso. E você acha que Deus ou alguma divindade ia querer isso pra você? Não é assim que funciona. Mas, enfim, né? Dá dó das pessoas, porque a gente sabe que são pessoas fragilizadas que eles usam. É muito triste. E nossa próxima seita é a Heaven's Gate, que ela foi fundada em 1974 por Marshall Applegate e Bonnie Liu. A Heaven's Gate era uma seita apocalíptica que acreditava no fim eminente do mundo e na necessidade de seus membros ascenderem a um reino superior em uma nave espacial alienígena. E a seita ensinava um dualismo cósmico entre o bem, o reino celestial, e o mal, o mundo material. E os membros se consideravam os eleitos, destinados a escapar da Terra antes de sua destruição. Applegate e o Needles se proclamavam como os últimos dois membros da tripulação do cometa Hale-Bopp, e acreditavam que a morte era necessária para alcançar a evolução espiritual e a reencarnação em um reino superior. Os membros da Heaven's Gate viviam uma vida ascética, renunciando a bens materiais, prazeres físicos e relacionamentos próximos. Seguiam uma dieta rigorosa, base de líquidos e alimentos processados para desintoxicar seus corpos e prepará-los para a ascensão. Alguns membros masculinos da seita se castravam voluntariamente para se livrar dos desejos carnais e se tornarem anjos assexuados. Em 1997, Bonnie Liu morreu de fome e desidratação, considerada por Applewhite como um sacrifício
para preparar o caminho para a ascensão. Em março do mesmo ano, com a aproximação do cometa Hale-Bopp, Applewhite convenceu os 38 membros restantes da seita a cometerem suicídio em massa para abandonar os seus corpos físicos e se juntar à nave espacial alienígena. Os membros da seita ingeriram uma mistura letal de fenobarbital e vodka em suas casas em Rancho Santa Fe, Califórnia. A cena do crime foi encontrada com os corpos cobertos por panos roxos e fitas cassetes de Applewhite tocando instruções para a ascensão. O suicídio em massa da Heaven's Gate chocou o mundo e gerou ampla cobertura da mídia, intensificando o fascínio e o medo do público em relação a essas seitas apocalípticas. E você vê sempre envolvendo esse medo absurdo, inexistente de um apocalipse, né? Dessas coisas. Essa coisa também de ficar pregando. Essas ideias, gente, olha que loucura. O diferente, né, do Jim Jones, aqui no caso, essas pessoas. Todas, né, no caso, se voluntariaram e elas tinham uma fé tremenda nele, né? Foi uma coisa louca e mostra o lugar onde os corpos estavam. Eles estavam com uns tipos de uns uniformes, com esses panos todos, tipo, prontinhos, sabe? Assim, na ideia deles ir embora pra essa nave aí. E você vê que é uma ideia tão absurda que, mistura apocalipse com ET e com nave espacial e as pessoas acreditam. Uma coisa parece roteiro de cinema, né? De filme de ficção científica com terror, assim. É uma coisa inexplicável, sabe? Eu fico horrível. Imaginando, pensando, repensando em todas essas loucuras, né? Porque uma pessoa sã que não tenha nenhum problema psicológico vá seguir isso, assim, sabe? É uma coisa, é uma loucura, sabe? Eu vejo até como aquilo daquelas pessoas que caem em golpes, assim, que é muito besta. Tipo, você, vamos me dar tanto de dinheiro, você vai receber 50% ao mês. E a pessoa vai lá e cai nisso, sabe? Eu gostaria de entender, sabe? Como as pessoas caem nisso. E eu vejo essas seitas assim parecendo com esses golpes, sabe, pra mim. São criminosos, né, que estão ali comandando. E, bom, muitas dessas seitas às vezes não chegam nessas vias de fato das pessoas se suicidarem ou matarem as pessoas, mas elas acabam mutilando as pessoas e fazendo as pessoas sofrer, que foi um caso também muito famoso que aconteceu na Nexum, né, que ficou midiático. E essa seita, ela foi uma organização que foi fundada em 98 pelo Keith Raniere e a Nancy Salzman. Inicialmente, eles se apresentavam como um grupo de autoajuda e desenvolvimento pessoal, uma coisa bem good vibes. E a organização, ela oferecia cursos chamados de Programas de Sucesso Executivo, que é um nome atraente, né? Você já pensa assim, eu vou entrar ali para ter um sucesso em alguma área. E eles prometiam ajudar os participantes a alcançar realizações pessoais e profissionais. No entanto, a Nexum se tornou amplamente conhecida por suas atividades criminosas, né? E incluiu tráfico sexual, extorsão e abuso psicológico. Em 2017, investigações revelaram que dentro da organização havia um subgrupo secreto chamado de DOS, que era Domínios Obsecus Sororiums, onde essas mulheres eram recrutadas sobre a promessa de desenvolvimento pessoal, mas elas acabavam sendo marcadas com um ferro quente com as iniciais de Raniere e submetidas a rituais de escravidão sexual, gente. Bom, Raniere foi preso em 2018 e em 2019 ele foi condenado a 120 anos de prisão por acusações de tráfico sexual, extorsão e outros crimes. Vários outros membros de alto escalão, incluindo a atriz Alison Mack,
também foram condenados pelo seu envolvimento nessas atividades criminosas dessa seita. A Nexon atraiu várias pessoas influentes, incluindo as herdeiras de impérios, e também elas financiaram a organização com milhões de dólares. A influência e o poder da organização se estenderam até a elite de Hollywood e o mundo empresarial, mas a extensão de seus abusos acabou vindo à tona através de denúncias e investigações da mídia e do governo. A história do Nexus, de seus crimes, foram amplamente documentadas em várias produções, incluindo o documentário The Wall da HBO, que detalha os processos judiciais e as experiências, né, dos sobreviventes. E é muito louco isso, porque era uma seita que tinha esse lance de autoajuda, de evolução pessoal, profissional. E, nossa, como que o negócio despenca para abuso sexual, sabe? E você vê que o cara, né, que foi o líder da seita, ele já tinha essa coisa, assim, ele se achava um deusinho, ele manipulava, ele controlava o que as mulheres comiam, e ele fazia seitas dentro das seitas para as pessoas terem essa divisão e se sentirem mais especiais. Gente, era só abuso aquilo, sabe? É impressionante. Eram pessoas com dinheiro, pessoas instruídas. Você vê, né? Tipo, até a própria atriz, ela fez o... Como é que era aquela série do Superman? Smallville. Ela fez essa série. Você nunca vai imaginar, né, que uma pessoa, você olha, tinha tudo pra se dar bem na vida, uma atriz também em ascensão, e é uma otária, né, porque ela acabou sendo condenada porque ela era tão apaixonada por esse cara, a gente não dá pra ter dó dela. Ela era muito apaixonada por ele, e ela recrutava as meninas, e ela tinha as marcas, e ela fazia as marcas em ferro quente, ela fazia como se fosse vaca, sabe, sendo marcada, animais, assim, e ela obedecia tudo que o cara falava, sabe? Ela foi uma grande cúmplice nessa história toda. Hoje em dia ela já foi solta e, bom, deve ter acabado com a vida dela, né? O cara continua preso, mas ele foi um ridículo, um abusador, e ele permaneceu muitos anos. E bem essa linha que eu te falei, good vibes. Sempre quando eu vejo, tem um aqui no Brasil que eles... Eu fico até falo suposta seita, né? E é a seita dos artistas aqui do Brasil, e tem essa pegada good vibes, e aí você vê o pessoal que tá, gente, com dinheiro, aí fala, ai, a vida é maravilhosa, a vida é isso, aquilo, lógico, meu bem, sabe, você não tem um boletim pra pagar, você não tem uma conta, uma preocupação com amanhã, óbvio que tudo vai ser good vibes, eu tenho raiva dessa felicidade tóxica, sabe, e algumas seitas acabam utilizando dessa felicidade tóxica, que não existe, pra mostrar um mundo, tipo, de fantasia, e as pessoas, elas vão acreditando que elas podem ser plenamente felizes e realizadas e plenas e nunca sofrer nada, e tudo o que acontece na sua vida é por sua culpa, sabe? É uma loucura isso. Eu acho muito louco como eles trabalham a lavagem cerebral nas pessoas. Essa seita, quando explodiu, né, saiu na mídia e tal, eu lembro que eu fiquei chocado, porque eu adoro Smallville, até hoje eu curto bastante, eu assistia mais quando era adolescente, e a Alison Mack, ela era tipo uma crush pra mim naquela época, porque ela era amiga do Clark, tinha o outro amigo dele também, ela trabalhava no jornal lá da escola. Você passa, né, conviver com a pessoa ali, se assistindo e tal, durante 10 anos que a série ficou no ar, e do nada, de um dia você acorda e vê que aquela pessoa que você estava acompanhando é um monstro, né? Assim, ela sofreu uma lavagem cerebral, talvez, mas isso não tira a culpa dela de sair caçando mulher pra colocar dentro dessa seita pra um cara, um louco. Parado. Eu acho que é uma. Essa seita de. Essas seitas de coisa de abusos sexuais, de pegar crianças para sacrifício, também para abuso sexual, todas essas coisas assim é muito nojento, sabe? Se você quer fazer uma seita, faz com adultos que são burros, quer fazer porque quer, sabe? Agora com pessoas que você quer engana, sabe? É uma coisa pra mim repugnante, e sabe, tenso, né? Tudo isso de
de você pensar que às vezes a pessoa vai, uma pessoa ingênua, você pega ela, cai nesse conto e vai, sofre esses abusos e essas violências, né? Ser marcada como É, gado é uma coisa assim, até colocando a mulher, né, no caso, como subhumana, não é humana, é só mais um animal ali para ser marcado. É uma coisa é. bizarra. E como eles usam o poder do divino para falar isso, né? Uma coisa que uma vez eu presenciei uma situação que me chocou muito, que eu nunca mais vou me esquecer. E olha que não foi uma seita, tá, gente? Foi numa igreja evangélica. O que acontece? Eu tinha uma vizinha, na época ela tinha 14 anos e ela era de família evangélica, eles frequentavam a igreja normal, eu sempre tive convívio, a minha avó era, também conhecia. Não, não era de frequentar, mas eu entendia, respeitava o conceito e tudo mais. Um dia ela chegou na minha casa chorando aos prantos, chorando assim copiosamente. E aí ela foi me falar o que tinha acontecido. Ela estava na escada da igreja, eles estavam se organizando para ir para um sítio, a igreja. E aí ela estava perto das malas, uma menina. E o pastor dessa igreja era um senhor de quase 80 anos, assim. Ah, eu vou falar o português bem claro, um velho raquético, nojento, escroto, horrível. E aí ele chegou, quando não tinha ninguém, ele chegou perto dela e falou assim: Olha, fulana, eu tive Deus me mostrou um sonho, uma coisa, uma premonição, tal, que vai acontecer. Ele me mostrou que você é minha prometida e que a gente tem que casar e ficar junto, que não sei o quê. E ela ficou sem reação em escutar aquilo, porque pô, era o pastor da igreja de 80 anos falando isso para uma menina de 14, uma criança de 14 anos. E aí, quando ela veio falar isso para mim, o que acontece? Ela não tinha coragem de falar isso para a mãe dela, porque a mãe dela era do ciclo e talvez a mãe dela ou não acreditasse nela ou ia desvalidar o que ela estava falando. E eu falei pra ela, falei, não, isso daí é abuso. Eu já tinha essa noção de que isso era um abuso. Eu falei, ele tá querendo abusar de você e tá usando que Deus deu uma visão pra ele. Olha que absurdo. Aí agora eu falei pra ela, falei, você fala isso pra sua mãe e você saia de lá, porque esse cara é um tarado. Ele deve ser um abusador. Ela saiu de lá e a mãe dela ficou revoltada. Você acredita nisso? É umas coisas assim que a gente fala, mano, não acredito que existam pessoas tão cegas nesse nível. É triste, né? A gente vê é, pessoas de sendo líderes ali, né? Da, seja da sua igreja, seja de uma seita, é, não, não participando de uma religião e tal, usada seu poder ali dentro da comunidade para querer ter ganhos sexuais, nessas coisas assim, que novamente Hum. é uma coisa desprezível, sabe? Eu não tenho nem palavras para dizer assim, é muito triste. A gente vê vários tipos, né? Que a gente pode até colocar como uma seita, né? Esses abusos de poder desses ditos Sim, sim. líderes. É uma coisa muito nojenta. A gente sabe, né, que acontece em vários locais, sejam seitas, sejam religiões, sempre acontece, não é todos, mas sempre tem um ou outro que é um doente, é um nojento desse tipo, seja para abusos sexuais, para vantagens, para ganhar dinheiro, para enganar e tal. É uma coisa muito triste. E a nossa última seita é o culto do carnavalesco. Em 1991, o carnavalesco William Walt descobriu que alguns colegas de trabalho, Mark Goodwin e o Jimmy Panic, e os irmãos Keith e Dave Lawrence estavam envolvidos num culto chamado Discípulos de Satã, do qual ele quis fazer parte. O único problema era que o grupo não queria aceitá-lo, e para resolver a questão, Alt decidiu chantagear os amigos,
Penick e Lawrence, que haviam matado um rapaz de 18 anos um ano antes, falhando em sua técnica de convencimento, os discípulos levaram Alt até uma área isolada onde eles torturaram e o mataram com um crucifixo invertido enfiado no peito, invocando Satã. O grupo ainda cortou fora as mãos de Alt e tentou queimá-lo, largando seu corpo em um terreno. O pai de Mark Goodwin encontrou o corpo e denunciou os homens que foram condenados a mais de 60 anos de prisão. Nossa, imagina se encontrar seu filho assim, que merda, né, meu? Aff, credo. E você vê que não é um negócio tão difícil de se ver esse tipo de cultuação satânica nesse nível, assim. Mas chegar a essas vias de fato, de fazer essas coisas tenebras, a gente até se questiona assim, nossa, será que isso existe de verdade? Não é possível. Mas, gente, eu acredito que exista sim. Eu acho que tem louco pra tudo. E realmente, a gente tá passando agora, né, vendo aí os ocultistas do Brasil em uma discussão acirrada. A gente tá vendo eles brigando, porque um fala que tal seita fez demanda, ou faz demanda utilizando crianças, utilizando pessoas, tal. Teve até a cogitação, né, que o Vic Fanila fez em relação a uma seita do Carandiru, o AVJ, que eles são conhecidos como a seita satânica, e eu cheguei até a ver alguns vídeos de ex-detentos, e assim, eu não tô indo, deixando bem claro, tá, gente? Eu não tô indo eu vi que falou isso e ela tá acreditando. Não, não é isso. Mas eu vi com meus próprios olhos, e qualquer um que pesquisar também vai ver ex-detentos falando em participações que eles fizeram em programas de situações que eles viram com essa seita. Eu vi um do Dexter, o cantor Dexter, falando que ele chegou a ver sim, a pessoa tendo o dedo decapitado lá pra. E, tipo, meio que a seita, ela ficou com raiva de um cara que fez uma bebida pra eles e a bebida tava batizada. Eles iam usar a bebida numa oferenda em um ritual e como vingança, eles pegaram esse cara que fez a bebida e decapitaram o dedo do cara e usaram o sangue do cara ali no ritual, de raiva, sabe? Teve um outro que eu vi que ele falou que ele chegou no primeiro dia que ele chegou no Carandiru, ele tava procurando um lugar pra ficar, de repente um monte de criminoso se juntou pra matar um cara num buraco lá, ele tava perto, ele acabou vendo. E foram várias facadas no corpo desse detento. E quando os caras saíram, que acabaram de matar, os caras da seita chegaram perto do corpo com copos para pegar o sangue que estava vazando dos furos e as tripas também. Eles estavam ali e eles bebiam esse sangue. E o que eles dizem é que o crime organizado acabou proibindo as práticas dentro da cadeia e acabou eliminando essa situação. Assim, gente, a gente não tem que acreditar também em tudo, mas são relatos de pessoas que viram. Eu não duvido, sabe? Eu não duvido. E eu acho assim que tem pessoas que trabalham com esse tipo de energia, essa energia densa, essa energia diabólica. Eu acho que existe de tudo. Tudo que a gente imagina, eu acho que existe de verdade. E é um exemplo assim de como que as pessoas elas podem fazer a magia nesse sentido mais tenebroso, sabe? E quando chega nesse nível, assim, eu me lembro até do Dexter, sabe? Que tinha uns assassinos também que faziam esses lances de o assassino do Apocalipse, tinha o do Zodíaco, que foi um de verdade, que ele também tinha um lance aí bem sinistro. Então, assim, é comum a gente ver pessoas com problemas mentais acabarem utilizando das religiões para fazer atrocidades e coisas muito macabras. Isso em relação a essas seitas satânicas dentro do sistema prisional, eu lembro que até o próprio Pedrinho Matador, né, que ele matou várias pessoas, por isso que ele tem esse nome e tal. Ele já ficou décadas e décadas presos em vários presídios, inclusive no Carandiru. Ele também disse isso no podcast que ele tinha, né, que ele já faleceu, que tinha satanistas no Carandiru e que eles se alimentavam assim, né, nos rituais lá com carne humana de detentos que já tinham morrido e tal. Ali é uma coisa bizarra, né, de você pensar que isso acontece dentro do sistema prisional, né?
Lembra que eu te falei uma vez, eu conheci um cara que ele já tinha passado pelo sistema penitenciário, não sei qual sistema que foi, mas que ele falou que ele acabou se envolvendo com grupos de rituais lá dentro, e eles faziam sacrifício com bode, entrava bode dentro da cadeia. Só que aí no caso do Carandiru, acho que eles não conseguiam isso, então eles tinham que se virar com o que eles tinham ali, com o sangue das pessoas mesmo, né? Sim, que é uma coisa é, de filme de terror mesmo, né? Que a Não, gente agora pensa que que acontece. energia que você tá alimentando com isso, né? Só pensa, só pensa. E, Moma, esse universo é assim, se a gente parar, a gente não acaba nunca aqui, porque são seitas atrás de seitas. Gente, é tanta seita. E até algumas religiões que a gente fala, é uma religião. Gente, é seita, sabe? Tipo, é aquela coisa, meu, proíbe você de ter convívio com a sua família, proíbe você de ter um acesso ao mundo exterior, começa a tirar os seus bens, tirar a sua personalidade, gente, não é saudável, né? Então, assim, evite seguir essas pessoas, evite dar dinheiro para essas pessoas, para essas instituições, né? Porque a verdade é que não precisa ter nenhum intermediário entre você e o divino. Você pode fazer isso se você quiser. Então, assim, evitar é a melhor coisa, porque é uma área que atrai muita gente perturbada, muita mesmo. E em cima disso, a gente deve ter vários filmes e séries, né, Má? Sim, tem um filme que eu comentei no começo, né? Mas é, dizendo novamente, O Último Sacramento de 2013, que é um filme muito bom que se trata vão um rapaz que ele vai atrás da irmã dele que está dentro deste culto e vai uns amigos juntos com ele fazendo tipo de um documentário e eles vão dentro desse alojamento que é enorme assim no meio do mato e conhecem as instalações, conhecem o cara que é o líder ali que manda em tudo, todo mundo ele é visto como um messias e tal, e começa a se ver que tem várias coisas erradas, tem pessoas que não estão felizes por estar lá, que não pode sair, e esse filme ele mostra isso com, sabe, uma coisa muito real, assim, parece que você está vendo realmente um documentário de verdade que é tudo aquilo ali é real, mas é claro que é um jeito de mostrar o que realmente acontece, né? Que a gente já comentou aqui em vários e vários dessas seitas que a gente falou hoje. E é um filme maravilhoso, assim, eu curto bastante. Então fica de recomendação O Último Sacramento. E de série, tem a série do Waco, né? Do David Koresh, que eu comentei lá. É, que ele tinha as esposas, tomava as esposas de outros membros e acabou morrendo ele e outras 76 pessoas dessa seita. Que essa série é maravilhosa também, tem atores excelentes. O ator que faz o David Koresh é excelente. Tem o cara que faz o General Zod no Superman Nome de Aço do Zack Snyder, também ele faz um dos agentes da ATF, que também tá maravilhoso nessa série. E é uma série curta, se eu não me engano tem 6 episódios, e é muito boa assim de se assistir. Você vê uma coisa real que aconteceu, que foi acabou nessa desgraça, né? Mas é muito bom assim de ver a qualidade dos fatos, né? Que a gente Uhum. depois eu fui atrás, pesquisei e eles fizeram muito bem nessa série, com nada com vamos inventar tal coisa para deixar mais legal e tal, não. Eles se atêm muito aos fatos do ocorrido, então fica de recomendação o Aco, que saiu em 2018. Eu vou recomendar o filme Hereditário, que mostra essa questão de seita num sentido mais demoníaco, mais satânico.
E fala a história de uma família que tá passando pelo luto, que perdeu a matriarca, né, da família. Só que ela era uma mulher muito, muito sinistra, bem específica nesse sentido. Ela fazia parte de uma seita satânica e ela cultuava um demônio, né, que é um daimon, conhecido como Paimon. E ela acabou usando dos próprios netos como corpo ali para o espírito entrar nos netos e acabar atingindo o que eles queriam atingir. Enfim, é um filme muito bom, assim, dos de terror dos últimos anos, assim, para mim é um dos melhores. Ele é tenso, ele é sombrio, ele tem essa pegada demoníaca, assim, várias cenas te deixam assim passados. Não tem muito esse lance do susto em si, né? Mas ele tem essa atmosfera bem pesada que uma seita pode trazer, sabe? Eu acho bem interessante esse filme. E de programa, que tem um programa que eu acho excelente, e tem um episódio específico que ele fala só sobre seitas religiosas, que é o Índice da Maldade. Já falei ele aqui em outras oportunidades, mas é um programa muito bom que passa no Investigação Discovery. Você acha também pelo YouTube. E esse episódio de seitas, o Dr. Mike Stone, ele alavanca os psicopatas numa escala de índice de maldade. E nesse das seitas, por exemplo, eu acho interessante que ele coloca o Manson, o nível mais alto dele é o 22. O Charles Manson, ele coloca o Charles Manson no 15. Por quê? Porque o Charles Manson, ele não chegou a matar diretamente, né? Quem matou foram os discípulos. Então isso acabou abaixando um pouquinho mais o nível dele na escala do índice da maldade. Mas o Jim Jones já foi pro nível 22, que é o máximo. A princípio, o Dr. Maxstone, ele tinha colocado o Jim Jones no nível 15, como Charles Manson, por ele ser um membro e as pessoas terem se suicidado. Mas depois, como ficou comprovado que nem todos se suicidaram e ele havia matado realmente a tiros alguns dos seus membros, ele acabou subindo para esse nível, porque também tinham crianças envolvidas, era muito mais gente, foi um crime assim que teve mais pessoas envolvidas, foi bem chocante. Então, é muito interessante, gente, eu recomendo para vocês. E tem um livro que eu recomendo muito, que é o Anatomia do Mal, da Dark Side, e esse livro tem uma parte que fala só sobre psicopatas de seitas e explica a infância deles, por que eles ficam tão neuróticos com isso, qual que é a sede de poder deles, para eles terem que ter uma seita e manipular tantas pessoas. Não basta ser uma, tem que ser várias, entendeu? Então isso já mostra o nível de egocentrismo e narcisismo dessas pessoas. É muito interessante esse livro, eu recomendo para vocês. E é isso, mais alguma coisa para acrescentar sobre as seitas e macabras que a gente tem na nossa vida? Não, só gostaria de agradecer quem ouviu até agora. Muito obrigado. Se você está escutando pelo Spotify, nos siga. Se você está ouvindo pelo YouTube também, se inscreva no canal. Nas redes sociais, em tudo quanto é lugar é Mentes e Medos. Você seguindo, você nos ajuda bastante. E é só. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.